Fala, gurizada, eu sou Gabriel Camargo, repórter aqui da Rádio Alma Vermelha. Temos algumas coisas importantes para falar nessa sexta-feira. O Inter tem algumas novidades e tem o retorno ao CT do Parque Gigante, tem as datas das quartas de finais do Brasileirão Feminino, a fala de D'Alessandro para a torcida publicada pelo Internacional na tarde de hoje, a proposta milionária vinda do exterior por uma joia colorada e, claro, o desfecho da negociação com o lateral argentino que joga no Lanús, lá da Argentina. Fica comigo depois da vinheta. Bom, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, repórter aqui da Rádio Alma Vermelha. E antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e deixem um like de vocês aqui no vídeo. Vai ajudar muito o nosso trabalho, vai chegar cada vez a mais colorados, e também deixem o seu comentário. Lembrando que esse vídeo aqui e também todos os outros têm o apoio de Internet ao Sul, o melhor provedor de internet de Alvorada e região metropolitana, e também Agropecuária Camargo. Se você ama o seu pet como ama ou Internacional, vá até Agropecuária Camargo, lá tem os melhores serviços, o melhor pet shop de toda a região metropolitana pelo melhor preço. Então, gurizada, o Internacional foi informado que o Arsenal da Inglaterra, que é um gigante do futebol mundial, está preparando uma proposta pelo Gabriel Carvalho, né? O nosso craque, a nossa maior joia do futebol do Internacional hoje. O Gabriel Carvalho acabou de completar 17 anos, tem menos de 10 jogos pelo time profissional do Internacional e teve seu contrato renovado recentemente. Ele que tem um contrato até dezembro de 2028, e a multa contratual do Gabriel, a multa rescisória, é 60 milhões de euros. A proposta inicial do Arsenal seria de 25 milhões de euros, algo que o Inter que gira em torno de 155 milhões de reais, né? O Inter inicialmente não pensa em aceitar essa proposta, porque acredita que o Gabriel valha muito mais do que isso. O Inter aceitaria conversar a partir de 40 milhões de euros. Então, inicialmente, a proposta do Arsenal seria de 25 milhões de euros. E eu, particularmente, como comunicador e como torcedor também, eu acho que o Inter não deve vender o Gabriel por esse valor, porque é um menino que ainda tem muito que evoluir e se valorizar também, né? A fase do Inter não é nada boa, ele vem chamando a responsabilidade, vem fazendo ótimos jogos, só que eu acho que fechando um negócio por esse valor, caso realmente chegue a proposta, né, não seria bom pro Inter, porque o Inter estaria deixando de ganhar mais lá na frente. Digamos assim que a temporada de 2025 seja melhor e o Gabriel desempenhe um bom futebol, continue jogando assim, joga até mais, o Inter poderá ganhar mais dinheiro com o Gabriel Carvalho. Então, a minha opinião, né, é justamente essa. Acho que o Inter faz bem em não vender o Gabriel por esse valor de 25 milhões de euros para o futebol inglês. Bom, o Inter aguarda um desfecho na negociação pelo lateral direito Bryan Aguirre, argentino de 24 anos que atua no Lanús. O Inter fez uma proposta de 300 mil dólares por 30% do passe do jogador, e aí o Lanús recusou. Agora o Inter fez uma proposta por 50% do jogador, um valor ainda mantido em sigilo, não tem a informação de qual valor seria, né, que o Inter ofereceu pelos 50% desse jogador. O fato é que o desfecho deve ser positivo e ele deve desembarcar em Porto Alegre na próxima semana. Bryan Aguirre, lateral argentino, 24 anos. Se vocês não conhecem, não é um jogador parecido com o Bustos, antes que vocês comecem a pensar nisso. É um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Eu acho que realmente nesse momento do Inter, em que tem o Bernabé jogando do lado esquerdo, que é muito ofensivo, acho que realmente o Inter acerta em trazer o Bryan Aguirre, um jogador de 24 anos. Ele poderá, caso ele dê certo aqui, poderia até dar um retorno financeiro para o Inter numa futura venda. Então, caso o Inter confirme essa contratação, eu acho que o Inter acerta, até porque nesse momento o Inter deixou para contratar um lateral no final da janela, e o Inter numa fase ruim, né? O campeonato do Inter é só se manter na Série A, o Inter não tem muito o que escolher, né, em relação às opções de mercado. O mercado está muito inflacionado, então eu acho que realmente, dentro das opções que o Inter tem, o Bryan Aguirre é um bom nome. Bom, o Inter retorna ao CT do Parque Gigante na segunda-feira, após a rodada do Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Cruzeiro no estádio Beira-Rio, né? O Inter joga, como todos sabem, no domingo, às 19 horas, diante do Cruzeiro. E segunda-feira volta
aos seus treinos normalmente no CT do Parque Gigante, né? O Inter não treina no CT do Parque Gigante desde antes da enchente, as fortes enchentes que atingiram Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul. No mês de maio, o Inter treinou muito tempo em Itu, ficou hospedado lá durante a enchente. Depois o Inter se transferiu, o Inter voltou para o estado do Rio Grande do Sul, jogou aí fora de casa, enfim, mas estava treinando no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Vai treinar ainda amanhã, né, que é a véspera do jogo diante do Cruzeiro, e aí na segunda-feira retorna ao CT do Parque Gigante, né, voltando aí à normalidade pós-enchente. O Inter que teve um grande prejuízo, né, demorou até a se restabelecer, porque financeiramente foi um prejuízo muito grande para o Internacional, mas claro que o prejuízo financeiro foi o menor de todos os estragos causados aqui no nosso estado. Então, em segunda-feira, o Inter retorna ao CT do Parque Gigante. Segunda-feira também tem apresentação no Beira-Rio, né? Tem a apresentação do André Mazuco e também do D'Alessandro, que não precisa muita apresentação. Vão ser apresentados e vai ter uma entrevista coletiva no estádio Beira-Rio na segunda-feira. E por falar em D'Alessandro fez um vídeo, né, que o Inter publicou nas redes sociais agora na tarde dessa sexta-feira, ele explicando e falando diretamente para a torcida do Inter, explicando o que seria a função dele no Internacional. Aquilo que a gente já imaginava que seria a mesma função do Magrão, que todo mundo já sabia, mas ele só esclareceu para quem não sabe. Ele vai ser aquele elo entre jogadores, entre comissão técnica e direção. Ele vai estar fazendo esse trânsito entre esses setores do Internacional, transitando no vestiário, aconselhando, conversando com os jogadores, conversando com a comissão técnica e diretoria. E claro, ele aproveitou para fazer uma convocação, chamar a torcida para o estádio. Disse que é um jogo muito importante no domingo, que a torcida nunca deixou de apoiar, mas ele não poderia deixar de pedir para a torcida ir ao Beira-Rio no domingo, onde o Inter enfrenta o Cruzeiro, como eu já falei, às 19 horas pelo Brasileirão. E o Inter vai enfrentar o Cruzeiro 2 vezes no domingo e na quarta-feira, num jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, da época da enchente ainda. Então, o D'Alessandro fez essa convocação, né, um jogo muito importante do Inter, que está fazendo promoções, viu? Sócios têm ingressos reduzidos, os valores dos ingressos. Por exemplo, o sócio da Academia do Povo, que pagaria R$10, vai pagar, se eu não me engano, paga R$5, algo assim. E aí todo sócio tem o direito de levar um acompanhante por apenas R$10. Esse acompanhante não sócio poderá ir ao jogo por apenas R$10. E a CBF divulgou na tarde de hoje também as datas e os horários dos jogos das Gurias Coloradas pelas quartas de finais do Campeonato Brasileiro Série A1. O Inter acabou classificando, né, ficou em sétimo lugar no campeonato, classificavam 8, venceu o Santos por 6-2 na quarta-feira, jogando no Sesc, e vai enfrentar a Ferroviária agora nas fases de mata-mata. A Ferroviária que tirou o Internacional no campeonato no ano passado, acabou eliminando o Inter. Primeiro jogo domingo agora, 10h45 da manhã, no estádio Centenário em Caxias do Sul. Inter e Ferroviária, e na quarta-feira o Inter vai a São Paulo e joga o jogo da volta, né, às 15h30, 13h30 da tarde, contra a Ferroviária, para decidir aí a vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Série A1 do feminino. O Inter, que foi campeão do Brasileirão Sub-17 feminino semana passada, num Grenal diante do Grêmio, acabou vencendo nos pênaltis, e agora no profissional o Inter está nas quartas de final contra o bom time da Ferroviária. O Inter vai jogar em Caxias. O Grêmio também joga em Caxias diante do São Paulo, tá? É que a CBF exigiu que fosse um estádio que suportasse cabine de VAR e que também tivesse capacidade mínima de 10 mil torcedores. E como o Inter joga no Beira-Rio no domingo, não teria possibilidade alguma das gurias jogarem no Beira-Rio também no domingo, né? Infelizmente a CBF não marcou o jogo do Inter para segunda-feira, porque poderia inverter com o jogo do Grêmio, e aí o Inter poderia jogar no Beira-Rio, mas não é o caso. Então tá aí a explicação do Inter não jogar no Sesc. Tem que ter capacidade para receber um número X de torcedores, que é 10 mil torcedores, e tem que ter estrutura para receber também o árbitro de vídeo que tem dessa fase em diante do Campeonato Brasileiro. Olha que hoje tá chovendo, tá frio, tá bom pra pedir aquele lanchinho diferenciado. Então vocês vão pedir o hambúrguer artesanal da A Hamburgueria, o melhor hambúrguer artesanal de Porto Alegre e toda a região metropolitana. Pessoal da A Hamburgueria, eu tenho o melhor atendimento, também o melhor hambúrguer artesanal. Vocês têm aquele atendimento humanizado no WhatsApp, que tá no link deles lá na bio do Instagram, que é @ahamburgueria.delivery.
E claro, não se esqueçam de apostar na Estrela Bet. Aposte quem aposta no Inter, aposte na Estrela Bet. Estou deixando o link de cadastro da Alma Vermelha aqui embaixo na descrição do vídeo. Então tá, o link da hamburgueria, da Agropecuária Camargo, da Internet ao Sul e da Estrela Bet, todos na descrição aqui desse vídeo. Então é isso, gurizada. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta muito aqui embaixo o que tu achou da fala do Alessandro, o que vocês acham sobre a proposta pelo Gabriel Carvalho e a gente se vê. Até a próxima. Tchau!